Olá, graças e paz, sou o pastor Rafael Vieira, estou muito feliz com a sua presença aqui, que Deus ele te abençoe, que você possa ser abençoado por essa série. Hoje nós damos início à terceira série, a série De Volta à Origem, e eu tenho muita expectativa de que as outras séries também tenham te abençoado. Então, se você assistiu a série Sei que não tolera os perversos, né, eu oro para que essa série possa ter te abençoado, uma série baseada num texto de Apocalipse. Se você assistiu a série Lutando e Prevalecendo, a minha oração também é de que essa série ela possa ter te abençoado, ter te instruído e ter te fortalecido para as lutas que virão. E nessa série nós vamos refletir, nós vamos conversar a respeito do texto que está em João 14, para a gente compreender para onde nós iremos após a morte. E durante esse período dessa série, nós vamos compreender algumas coisas que precisam acontecer e onde nós iremos chegar. Então, se você já ouviu falar a respeito que nós iríamos para o seio de Abraão, nós iríamos direto para o céu, nós iríamos residir nas regiões celestiais, essa é uma série que tem como objetivo não esgotar esse assunto, mas sim te dar uma nova perspectiva, talvez, para essa direção. Vamos ler? O Evangelho de João, capítulo 14, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como nós poderemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Quando nós lemos esse primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, a base desse tema que nós iremos conversar hoje, não se aflija, não se permita estar aflito. Na NTLH ela vai utilizar esse texto, que é um texto dando passagem para dizer não fiquem aflitos. Aqui a King James ela diz não se turbe o vosso coração. Esse não se turbe o vosso coração, quando a gente vai procurar lá no original, ele está dizendo a respeito, cara, de é como se Jesus estivesse falando assim: não permita que os ventos agitem ou tornem as águas do mar turbulento. Então, não se turbe o coração, não permita que as circunstâncias gerem uma tempestade dentro de você, tornem as águas mais turbulentas, tornem as águas mais difíceis de serem navegadas. Jesus estava falando para os discípulos, ele fala assim para mim, para você também, né, numa forma bem objetiva: não permita que a circunstância fique pior, não permita que as circunstâncias tornem você, a forma de você caminhar, não torne isso mais difícil para você. E aí, a gente precisa compreender o seguinte: não torne mais difícil a jornada, não torne mais difícil retornar, não torne mais difícil ir para frente. Por que Cristo já estava falando isso daí? Porque diante daquela circunstância ali já se aproximava o momento em que ele seria preso, o momento em que ele seria agredido, o momento em que ele seria crucificado, e essa experiência aí seria dolorosa. O que está rodeando aqui é os momentos finais de Cristo. E quando Cristo fala para eles, né, não permita que vocês fiquem aflitos por conta das circunstâncias que vocês vão ver, não permita que essas dores, esses problemas, essas angústias turbulem os vossos corações para que não fique difícil vocês retornarem, caminharem. Ele está dizendo, cara, dentro desse progresso de volta para a origem, existe um momento de dificuldade. Dentro desse progresso de volta para aquilo que Deus tem nos chamados, há dias, momentos complexos de serem avançados, de serem seguidos, de serem trilhados. Então, não permita que os momentos, as dores do lado de fora, as dores exteriores, aquilo que você não compreende, te tirem de um ambiente de conforto. E como é que você vai fazer isso? Esteja perto dele, ponha a sua confiança em Cristo. Pegue tudo aquilo que você já viveu com ele e aplique no hoje para que você, olhando para ele, perceba que as circunstâncias do hoje não podem tirar a paz do seu coração. Jesus ele começa falando para os discípulos dessa forma: não se turbe o vosso coração. Não adianta a crença posterior se você permitir que o seu coração esteja aflito. Por quê? Porque se o coração estiver aflito, ele vai deteriorar a sua crença, ele vai deteriorar a experiência que você teve, ele vai dizimar aquilo que você tem como sólido, uma sólida estrutura naquilo que ele te prometeu. Então a primeira coisa que Cristo fala para a gente nesse caminho de volta para a origem
Ele não começa falando onde nós iremos, o que vai acontecer, ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Se você quer saber como retornar à origem, como chegar no destino que Deus quer para você, como você vai chegar, aonde você vai chegar e quando você vai chegar, de que forma você vai chegar, são coisas que ele vai dizer para você. Mas aonde você vai chegar após a morte, não pode e não vai te ser revelado. Você não vai conhecer o lugar que ele preparou para você se no caminho, antes de você aprender a não permitir que as circunstâncias turbulem o seu coração. Então, nessa trajetória que nós vamos caminhar, aprenda o seguinte: o mais importante para você hoje. Controle o seu emocional, seja equilibrado, seja uma pessoa mais concentrada naquilo que ele já fez com você, naquilo que ele deseja para você, para que as circunstâncias externas não tirem o segredo que ele quer te contar. Por quê? Porque olhando para o exterior, a gente olhando para João Batista pelo exterior, isso seria absurdo. Um homem que vive no deserto, um homem com trajes diferentes, que não se alimenta da forma como nós nos alimentamos, isso é absurdo. Ou seja, se eu permitir que as circunstâncias exteriores turbulem o meu coração, vão comprometer também a minha forma de pensar. Comprometendo a minha forma de pensar, vai impedir com que eu viva aquilo que Deus quer para mim. Aí a gente precisa entender. Quando Jesus ele fala, não se turbe o vosso coração, ele não está dizendo do órgão coração. Ele está dizendo do centro das emoções, daquilo que me faz agir, da solidez da minha estrutura, da minha psique, do meu psicológico, do meu emocional. E aí eu preciso aprender a controlar o meu emocional, aprender a controlar a minha mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, para que eu possa chegar na localidade, no local, no alvo que ele tem projetado para mim. Então, caminhando de volta à origem, nosso desafio para hoje. Aprenda a controlar o seu emocional, aprenda a controlar aquilo que você ouve, aquilo que você vê do lado de dentro de você, para que aquilo que você ouve, aquilo que você vê, não te turbule dentro. Então, se existirem críticas, aprenda a ouvir essas críticas, refletir sobre elas, ponderar sobre elas e, se elas são válidas, aplique esses conselhos, para que você possa chegar aonde que Deus quer para você. A aflição, ela se trata de um estado de ânimo perturbado. Então, se você permitir ficar angustiado, ficar ansioso, ficar atribulado, isso vai comprometer a sua caminhada. Poxa, mas é difícil, é muito difícil, é de verdade. Você aprender a controlar o emocional, aprender a ultrapassar os gatilhos internos para que você não seja envolto por um quadro de ansiedade, para que você não se veja envolto por um princípio de depressão, por um princípio de angústia. Como é que você vai fazer isso? Escreve. Quando você se sentir angustiado ou triste por alguma coisa, escreve, pega um bloco de notas, um OneNote, põe uma senha nessa nota que você vai colocar para que ninguém veja, para que você possa se sentir mais seguro, para dizer algumas outras coisas, e narre o que aconteceu antes, no dia anterior. E você vai ver, depois de algum tempo, você vai poder comparar as situações, poxa, o que aconteceu nessa circunstância que geraram esse estado que eu estou tendo agora de aflição, de angústia. E aí você vai poder isolar. Eu ouvi uma crítica de fulano. Se isso aconteceu nas 3 vezes, você sabe que quando essa pessoa te critica, tende a gerar um quadro de ansiedade, de angústia, de tristeza dentro de você. E o que você vai passar a fazer? 2 coisas. Se preservar, se for possível, se afastar dessa pessoa. Se não for possível se afastar, aprender a neutralizar esse sabotador. Então, quando essa pessoa falar, você vai dizer: a sua opinião é irrelevante para mim. Ponto. Você tem uma forma de neutralizar essa pessoa. Ou fazer a ação inversa. Quando essa pessoa fala algo a seu respeito, você pensa imediatamente algo contrário. Então, se essa pessoa fala, poxa, você é feio, você pensa, cara, eu sou muito lindo. Sou a pessoa mais linda do universo. São formas que você pode ter, estratégias para você alterar a sua fonte de, talvez, de angústia, de tristeza, os gatilhos que tem dentro de você. Então, nesse ponto, que esse vídeo ele tenha te abençoado. Aprenda a não permitir com que as circunstâncias externas, as suas previsões, as suas projeções, as suas especulações gerem uma turbulência dentro de você. Isso é o primeiro passo, mais importante, para que a gente consiga alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós. Se nós não aprendemos a viver no agora, no que Ele quer para nós agora, como você vai chegar no alvo que Ele tem projetado para você após a morte? Não se trata de um caminho posterior. Nós estamos trilhando esse caminho agora. Tá? A gente não vai começar a caminhar para onde Ele quer para a gente depois de morrermos. Não, nós estamos trilhando para lá agora. Quando você morrer, você só vai chegar no destino que Ele tem projetado para você. Que você tenha um dia abençoado, que Deus ele te instrua. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, me siga,
que esse vídeo ele te abençoe. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Deixe aqui no comentário algo que possa agregar, complementar isso daqui. Se você viu alguma coisa de errado, mande aqui. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, me manda lá no direct do Instagram. Tem o site aqui, faelvieirasilva.com.br/Rafael. Você encontra todas as minhas redes sociais, podcasts, mais vídeos, outras mídias. Lá no meu site você encontra de forma gratuita artigos teológicos, livros que estão em domínio público que eu considero importante e relevante para uma compreensão a respeito de Cristo, que pode te ajudar, além de todos os esboços que eu tenho, comentários, enfim, muita coisa lá que eu acredito que pode te abençoar. Tudo que é compartilhado aqui, tipo esse vídeo, foi compartilhado lá primeiro. Então, se você tiver inscrito lá, você vai conseguir assistir e ser abençoado, tá? Que Deus ele possa continuar te instruindo e te abençoando hoje e sempre. Graças a paz, meu irmão.